A padronização começa com a construção dos objetos 3D. Observe o mesmo cubo. Ele continua com os pontos, que agora são chamados de vertex. Vamos continuar tendo linhas que ligam os pontos, mas agora elas são chamadas de edges. E temos também outros elementos. Um deles são faces, ou faces. Funciona como se fosse uma capa, uma cobertura, placas, revestimento, seja lá como você quiser abstrair. Ainda há outros elementos, como o vetor de normais, por exemplo. Mas vamos até aqui para não complicar muito. Em outros cursos vamos entrar em mais detalhes. Observe esse outro objeto 3D. Ele possui muito mais vértices. Consequentemente, tem muito mais faces. Nessa visão wireframe, podemos ver uma estrutura de vertex, edges e faces. Essa estrutura lembra muito uma malha de arames. E também ganha esse nome. Um objeto 3D geralmente é chamado de mesh, que é malha em inglês. Em outra visão, que chamamos de shades, observamos apenas as faces preenchidas que estão à nossa frente. As faces são pintadas com uma cor. Agora um pequeno detalhe sobre as malhas ou meshes em 3D. Observe esta forma. Em 3D, tudo é construído com polígonos. Exatamente, tudo é quadrado. Vamos entender como é a padronização das meshes em 3D. Para construir essa malha, vamos precisar de 5 vértices. Cada um deles tem as suas coordenadas x, y e z. E cada coordenada de vértices é identificada com um número sequencial. As faces são montadas apenas indicando o número do vértice. A primeira vamos montar com vértices 0, 2 e 1. Essa indicação é guardada também em vetores. Observe que a face ganha um número sequencial, da mesma forma que os vértices. Já demarcamos quem são os vértices que compõem a face 0. Ao passar os vértices para a OpenGL, automaticamente ela cria as edges. Esse processo funciona para todo o objeto 3D. Se você abrir um arquivo de uma malha, não vai encontrar nada a não ser coordenadas como estas. As faces triangulares são mais fáceis de trabalhar. Um triângulo se ajusta a qualquer polígono ou qualquer forma. Mas também existem faces quad, ou quadradas. Alguns softwares utilizam essas faces. Um bom exemplo é o Autodesk Maya. Aqui podemos observar uma malha mais trabalhada. A primeira tem um número reduzido de faces. E esse tipo de malha com baixo número de faces chamamos de low poly. A do meio é o mesmo objeto 3D com número maior de faces. Observe que vai ficando mais suave, mas esse tipo de malha consome muito recurso de processamento. A última é um tipo de malha que chega a ter mais de 80.000 faces. Para renderizar esse tipo de malha, leva dias. E esse tipo de malha é mais usada no cinema. Bom, se em games temos que usar poucas faces, como então conseguimos tantos detalhes em games atuais? Parte desse segredo está nos recursos de texturização da OpenGL. A texturização é um recurso que permite a aplicação de um arquivo de imagem por cima da face da malha. Funciona como se você estivesse aplicando um adesivo ou até mesmo embrulhando uma caixa de presentes. Uma mesma imagem, que é chamada de textura, pode ser aplicada a qualquer malha 3D, independente da forma. A combinação de texturas traz detalhes visuais aos games. E hoje os desenvolvedores de games se concentram muito na produção de texturas realísticas. Aqui temos uma malha mais sofisticada, um personagem humano. Observe que o maior número de faces está na cabeça, e o resto do corpo tem poucas faces. Existe um outro recurso na OpenGL chamado de UV Map, ou mapa UV. Na verdade, esse recurso permite que você faça cortes na malha. Observe esse exemplo, onde as linhas brancas indicam onde a malha será cortada. Estes cortes servirão para extrair pedaços pequenos da malha. Toda a malha pode ser fatiada, e o interessante dessa técnica é que cada pedaço pode ser exportado para outros softwares, podendo serem pintados, e depois o mapeamento sabe exatamente em que parte da malha cada pedaço pertence. Ao final, temos um objeto todo recortado em pedaços separados, prontos para ser exportados como uma imagem em 2D, que pode ser tratado no software que você conhece. Aqui temos um exemplo do uso de imagens reais. Apenas 2 fotos, uma frontal e uma lateral, pode ser usada no Photoshop para aplicar na textura. Técnicas como essa permitem muito realismo aos games, e no final teremos texturas a partir de fotografias que tornam as malhas 3D mais realistas. Esses mapas UV, depois de colorizados, são importados novamente para a malha, e geralmente ficam com uma só imagem de textura.
Mas como já falamos, o mapeamento saberá exatamente onde cada pedaço deverá ser aplicado. Tudo fica bem leve e realista, e seus personagens bem próximos dos moldes reais. O outro recurso das bibliotecas gráficas, especialmente a OpenGL, é permitir o uso de ossos e juntas, ou bones and joints, criando um verdadeiro esqueleto que pode ser aplicado dentro da malha. Eles permitem uma certa hierarquia entre os ossos e as juntas, onde você pode movimentar a malha de forma similar ao corpo humano. Para movimentar os ossos, basta clicar um osso específico e arrastar, que os outros filiados a ele vão seguir o movimento. Além do movimento da malha, os ossos também permitem a criação de animações. A animação pode ser feita de duas maneiras. A primeira, manualmente, colocando objetos para puxar juntas ou ossos. Esses objetos são conhecidos como dummies. Esse processo de animação é conhecido como rigging. Basicamente, seria como se estivéssemos animando uma marionete, usando cordões ou varinhas. As animações se baseiam em poses, e um sistema de interpolação se encarrega da transição de uma animação para outra. E esse processo de interpolação agiliza muito a criação de animações. A face, como falamos antes, precisa de mais vértices e faces, justamente pela questão de detalhes nos movimentos. Também podemos colocar dummies em vértices específicos da malha do rosto, como podemos observar nestes pontos azuis. Há também dummies específicos para movimentarem os olhos, e você pode selecionar um ou vários dummies ao mesmo tempo. Há também uma outra técnica de captura de movimentos, chamada de Motion Capture, ou simplesmente abreviada como mocap. Nesse tipo de técnicas, usamos câmeras infravermelho e um traje de captura de movimentos. Esses trajes possuem pontos luminosos que são capturados pelas câmeras infravermelho. Cada um dos pontos vai ser associado a um osso específico e vai funcionar como uma espécie de dummy. Várias câmeras são posicionadas em um estúdio de captura de movimentos. Os pontos são fixados nos trajes e nos rostos de atores. Os atores fazem movimentos e poses para calibrar os pontos com os esqueletos 3D. A captura desses movimentos com essa técnica torna o game bem realista. A mesma técnica também é aplicada à captura de movimentos da face, que pode acontecer ao mesmo tempo da captura do movimento do corpo, ou pode ser feito separadamente. Tudo acontece em tempo real. À medida que os atores se movimentam, as animações vão sendo gravadas em arquivos separados e depois aplicadas ao game. O resultado nós já conhecemos. Observe esse comparativo do antes e o depois. Aiden, look, I told you that... Sorry to wake you, ma'am. Routine check. Can I see your ID, please? ID? Yeah, sure. É incrível a quantidade de recursos que uma biblioteca gráfica do tipo da OpenGL pode nos proporcionar. Para fazer seus jogos, você basicamente precisa fazer o download da OpenGL em seu computador. É gratuito e serão instaladas várias DLLs no seu micro, contendo toda a biblioteca gráfica. Logo após, você precisa entender como configurar e usar as APIs para ler e movimentar suas malhas. Em seguida, você terá que compilar o código que você escreveu juntamente com as bibliotecas da OpenGL. No final, seu game será o produto do seu código mais a OpenGL. A OpenGL nos proporciona recursos que nos permitem gerenciar gráficos tais como leitura e gravação de malhas, que são também objetos 3D, texturização e aplicação de materiais nas malhas, mapeamento de texturas, aplicação de ossos e juntas dentro da malha, animação de ossos e juntas, recursos com visualização de câmeras, geração de luzes e sombras, simulação de partículas, que realmente é um recurso fantástico, leitura e gravação de cenas e áudio. E há muitos outros recursos que não incluímos aqui, mas nem todos os recursos que vamos usar em games são oferecidos pelas bibliotecas gráficas. Há recursos que você vai ter que adquirir por terceiros. São outros fabricantes que vendem outras bibliotecas separadas para tratar de simulações de físicas nas malhas, inteligência artificial, tratamento de efeitos de pós-produção, gravação de filmes, redes e muitos outros recursos. Bom, se você ainda está conosco até agora e está achando que fazer jogos com OpenGL ou qualquer outra biblioteca gráfica será algo complicado e difícil,
Você está com toda a razão. Realmente a OpenGL é algo essencial, mas ao mesmo tempo super complicado de usar. Ela está sendo atualizada constantemente, o que pode deixar o seu game obsoleto rapidamente. E você terá muita dor de cabeça para compatibilizar os seus games com as várias placas gráficas e todas as plataformas existentes no mercado. Mas não fique desanimado. Muitos estúdios de produção de games que usam OpenGL e bibliotecas de terceiros, geralmente esses estúdios sentem a mesma dificuldade ao usar as bibliotecas gráficas. Eles têm equipes inteiras dedicadas para fazerem programas para tornarem mais fácil o processo de criação de games. E esses programas de criação de games são construídos reunindo os recursos das bibliotecas gráficas e as bibliotecas de terceiros em um só aplicativo. Assim teremos programas em que podemos criar games sem nos preocuparmos em saber como operar as bibliotecas gráficas e nem tampouco as bibliotecas de terceiros. E esses programas são conhecidos como engines ou game engines. Em inglês, engine pode ser traduzido como motor, mas também engine pode ser traduzido como fonte de vida, movimentação ou criação de algo. Estas game engines tornam o processo de criação de games mais amigável e divertido. Com elas, você não vai precisar saber de todos os detalhes das bibliotecas gráficas. Há bem pouco tempo atrás, não era fácil ter acesso a uma game engine. Elas eram caras e se pagavam mensalidade em dólar. E não existia nenhum tipo de material ou treinamento para aprender como usá-las. Mas agora existem várias game engines disponíveis no mercado e a maioria grátis, bem como uma variedade grande de treinamento para ensinar como usá-las. A Epic Game disponibiliza a Unreal Engine, ou Unreal Development Kit, que conhecemos pela sigla UDK. Antes ela era paga, agora é totalmente grátis, mas você é obrigado a pagar royalties se seu jogo passar de um certo valor em vendas. Trata-se de uma game engine muito poderosa, mas há pouco treinamento disponível para aprender como usá-la. A Unity é uma outra game engine que é uma opção no mercado, e hoje é a engine preferida pelos desenvolvedores de games independentes, ou como são conhecidos, Indie Developers. Ela tem uma versão gratuita com tudo o que você vai precisar para desenvolver os seus games. E além disso, você pode comprá-la e não há royalties. Em comparação a todas no mercado, ela sem dúvida é a mais fácil e a mais amigável de se usar. E também é importante lembrar que há muito material de estudo e muito treinamento disponível na internet. Uma outra opção é a CryEngine. Trata-se de uma engine muito poderosa, mas que incorre no mesmo contexto das outras, a dificuldade de achar material para aprender a usar. Há bem pouco tempo atrás, ela era paga. Também está gratuita atualmente. A empresas de vendas online, Amazon, que também é dona dos serviços de cloud AWS, comprou os direitos da CryEngine e contratou os melhores profissionais do mundo em desenvolvimento de games engines, para modificar e aprimorar sua própria engine, e lançou no mercado a Lumberyard, que é a engine da Amazon. E é uma game engine totalmente gratuita em todos os sentidos, ou seja, você pode baixar uma engine ultra moderna, toda completa, sem pagar nada. A única exigência feita pela Amazon é se você fizer games online, terá que hospedar nos serviços cloud da própria Amazon. Bom, e agora que já entendemos muita coisa sobre o mundo 3D e sobre as game engines, neste curso vamos explorar os recursos da Unity. E na próxima aula vamos aprender como instalar essa ferramenta. Bom, até a próxima aula.